Olá, bom dia. Sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e vamos para mais uma aula de Direito Constitucional. Nesta aula, nós iremos resolver exercícios, direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Então, na aula anterior, a gente teve uma série de uma aula teórica sobre os deveres individuais e coletivos, e nesta aula nós iremos resolver uma bateria de exercícios para fixar. Esse curso é para você que quer passar num concurso público, ou seja, municipal, estadual ou federal, ou se você é da área de direito e quer se aprofundar mais nessa área, se você já é formado, está cursando curso de direito, ou se você trabalha numa grande empresa e está vendo a necessidade de aprender mais sobre direito constitucional, essa aula é para você também, que você vai estar aprofundando mais no direito constitucional, você vai poder aplicar na sua atuação numa grande organização multinacional ou na sua empresa que você tem pessoalmente, para você saber quais são seus deveres e direitos, ou se você quer aprender de forma comum para estar aplicando em sua vida. Então, vamos começar a nossa aula resolvendo exercícios. Como eu falei, a aula Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, parte 1. A gente já teve a aula teórica, agora vamos para a resolução de exercícios. Primeira questão, CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos, em geral. Segundo, consiste a necessidade de a regulamentação de determinadas matérias a serem feitas necessariamente por lei formal. A questão está correta. O princípio da legalidade se apresenta quando a Carta Magna utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo não somente a lei em sentido estrito, mas todo qualquer ato normativo estatal, incluindo atos infralegais que obedeçam às formalidades que lhes são próprias e contêm uma regra jurídica por meio do princípio da legalidade. A Carta Magna determina a submissão a respeito à lei em sentido material. Já o princípio da reserva legal é evidenciado quando a Constituição exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. O vocábulo lei é aqui usado em sentido mais restrito. Então, a questão está correta. Vamos à segunda questão, CESP, TRE, Pernambuco, 2017. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. Primeira opção, a expressão de atividade artística é livre e não estando sujeita a censura ou licença. Segunda, B, é livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima. B, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. D, todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que haja prévia autorização do poder público. E, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusa a de caráter paramilitar. Vamos à letra A. Está correta. É que determina o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A letra B está errada. A Carta Magna não veda o anonimato, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição. A letra C está errada. A regra é a liberdade de agir. A lei não regula expressamente todos os atos de uma pessoa. Apenas algumas situações são objeto de regulação. Desse modo, pode-se fazer qualquer coisa que não seja prevista em lei, desde que a ação não seja vedada por ela. Da mesma forma, pode-se deixar de fazer qualquer coisa livremente, desde que a lei não tenha criado obrigação nesse sentido. Agora, a redação do princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, é de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Em suma, a obrigação de fazer ou não fazer surge com a lei. Fora dessa situação, há uma ampla liberdade de decisão. Letra D, errada. A Carta Magna não exige prévia autorização do poder público, mas sim, dentre outros requisitos, o prévio aviso à autoridade competente. Artigo 5º, inciso 6º. Letra D, errada. A Carta Magna veda a associação de caráter paramilitar. Artigo 5º, inciso 17. O gabinete é a letra A. Vamos à questão 3. CESP, TRE,
Pernambuco, 2017. Lei Complementar número 105 de 2001. O artigo 6º, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes às contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso em tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Conforme o entendimento do STF, o dispositivo anteriormente transcrito, vamos lá a resposta. Letra A. Fere o direito à privacidade e à intimidade. Letra B. É inconstitucional, pois o acesso a dados bancários pelo fisco depende de autorização judicial. Não ofende o direito ao sigilo bancário. Letra C. Letra D. Trata especificamente de quebra do sigilo bancário. Letra E. Baseia-se no princípio da transparência dos tributos. Vamos à resposta. O gabarito é a letra C. Então, vamos ver. O gabarito da letra C não ofende o direito ao sigilo bancário. Vamos ver por quê. A Lei Complementar número 105 de 2001 permite às autoridades fiscais procedam à requisição de informações em instituições financeiras. Em 2016, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa lei. Segundo a Corte, os dados fornecidos pelas instituições financeiras, as autoridades fiscais continuam sob cláusula de sigilo. Todavia, se antes estavam protegidos pelo sigilo bancário, passam a estar protegidos por sigilo fiscal. Por isso, não cabe falar em quebra de sigilo bancário pelas autoridades fiscais. Letra 4, CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. Em atenção aos direitos a garantias fundamentais da Constituição brasileira, assinale a opção correta. Letra A. A Constituição consagra expressamente a teoria absoluta do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Letra B. Direitos fundamentais formalmente ilimitados, desprovidos de reserva legal, não podem sofrer restrições de qualquer natureza. Letra C. O gozo de titularidade dos direitos fundamentais pelos brasileiros depende da efetiva residência no território nacional. Letra D. Há direitos fundamentais cuja titularidade é de reserva aos estrangeiros. Letra E. A reserva legal estabelecida para a inviolabilidade das comunicações telefônicas é classificada como simples para a identificação criminal, reserva qualificada. Vamos à resposta. Letra A. Está errada. A Constituição Federal de 1988 não consagra expressamente nenhuma teoria a respeito da limitação dos direitos fundamentais. Entretanto, a jurisprudência do STF adota a teoria relativa do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Para essa teoria, os limites de um direito fundamental são definidos por meio de um processo externo ao direito, fatores externos como o conflito de direitos fundamentais e que irão definir o núcleo essencial do direito fundamental. Letra B. Errada. O direito fundamental, formalmente ilimitado, é aquele que não se materializa em uma norma de eficácia contida. Mesmo esses direitos podem sofrer restrições, as quais, todavia, não poderão afetar o seu núcleo essencial. Letra C, errada. Os brasileiros são titulares de direitos fundamentais, sendo irrelevante o local onde residem. Letra D, correta. De fato, os direitos fundamentais reservados aos estrangeiros é o caso, por exemplo, da norma constitucional que proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, a letra D está correta. Letra E, errada. A inviolabilidade das comunicações telefônicas é objeto de reserva legal qualificada. Isso porque a Constituição de 88 já define previamente o conteúdo da lei e finalidade do ato. Nesse sentido, a violação das comunicações telefônicas somente poderá ocorrer mediante ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o gabarito é a letra D. Vamos à questão 5. No dia 4 de janeiro de 2016, o movimento Tarifa Zero convocou cidadãos a participarem de manifestação contra o aumento das tarifas de trens e ônibus e metrô. A manifestação seria realizada no dia 3 de fevereiro de 2016, em frente à sede da prefeitura de determinado município. O organizador do movimento encaminhou previamente a data prevista para a realização do evento, o ofício à prefeitura e as demais autoridades competentes, avisando sobre a manifestação. Em resposta ao ofício, a prefeitura informou que não autorizaria a realização do movimento em qualquer área pública daquele município, sob o fundamento de que no município ainda não havia legislação
disciplinando o exercício do direito de reunião. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O município agiu corretamente ao não autorizar a realização da reunião, pois o exercício do direito fundamental de reunião depende de lei regulamentadora, por ser norma constitucional de eficácia limitada ou reduzida. O movimento de tarifa zero pode impetrar um mandado de segurança contra o ato do prefeito, que não autorizou a realização do movimento. Terceira opção, em casos como o descrito, não se faz necessário o prévio aviso, de modo que o organizador do movimento poderia ter encaminhado ofício à prefeitura e às demais autoridades competentes em data posterior à realização da reunião. Vamos à resposta. A primeira assertiva está errada. O direito de reunião é uma norma de eficácia contida e, portanto, depende de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. A segunda assertiva está correta. O remédio constitucional cabível para proteger o direito de reunião é o mandado de segurança. Opção 3. A terceira assertiva está errada. O exercício de direito de reunião depende do prévio aviso à autoridade competente. Vamos à questão 6. CESP-TRE Piauí, 2016. A entrada em domicílio sem o consentimento do morador é permitida durante o dia e à noite, desde que haja autorização judicial. Vamos à resposta. A resposta está errada. A entrada no domicílio sem o consentimento do morador poderá ser feita com ordem judicial, mas somente durante o dia. A questão está errada. Questão 7. CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. A reserva legal estabelecida para a inviolabilidade das comunicações telefônicas é classificada como simples para identificação criminal e reserva qualificada. Segundo o artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses na forma da lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Esse dispositivo que trata da inviolabilidade das comunicações telefônicas é um exemplo da reserva legal qualificada, isso porque já define previamente o conteúdo da lei. Hipótese de forma de violação do sigilo das comunicações telefônicas. Por isso a questão está errada. 8. CESP, DPU, 2016. O direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas pode ser suspenso por determinação judicial, mas somente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A questão está correta. De fato, o sigilo das comunicações telefônicas somente poderá ser suspenso para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos à questão 9. CESP, DPU 2016. A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato, uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. Segundo o artigo 5º, inciso 4º da Constituição de 88, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A vedação ao anonimato se justifica para permitir que aquele que expressou seu pensamento de forma escrita ou oral possa responder por eventuais abusos. Nesse sentido, o conhecimento da autoria. É importante para dar ensejo ao direito à resposta à indenização por dano material e moral. Então, a questão está correta. Questão 10. CESP. O direito fundamental à vida também se manifesta por meio de garantia de condições para uma existência digna. Questão correta. O direito à vida não engloba apenas o direito a sobreviver, mas também o direito a ter uma vida boa, uma existência digna. Questão correta. Vamos à questão 11. CESP, FUNPRESP, JUDE, 2016. O direito fundamental à liberdade de crença é norma de eficácia limitada, pois, conforme a Constituição Federal, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal. A questão está errada. Segundo o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicções filosóficas ou políticas, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. Todos têm o direito final de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosóficas e políticas. Essa é uma garantia plenamente exercitável, mas que poderá ser restringida pelo legislador.
CESP, Tribunal de Contas do Pará. 2016. Legalmente, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito proporcional ao agravo. Questão correta, é isso mesmo. Segundo o artigo 5º, inciso 5, a Constituição de 88 é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e imagem. Questão 13, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. A lei de imprensa que amparava o direito de resposta foi qualificada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que por isso não a recepcionou. A questão está correta. No âmbito do ADPF número 130 do STF, declarou a incompatibilidade entre a lei de imprensa e a Constituição Federal de 88. Como a lei de imprensa era anterior, o STF declarou que não foi recepcionada. Observe, a lei de imprensa é anterior à Constituição de 88. Ela não poderia ser declarada inconstitucional. A CESP fez uma mistureba enorme no enunciado e disse que o STF qualificou a lei de imprensa como inconstitucional, não recepcionou. Ora, é uma coisa ou outra. Mesmo assim, a questão foi considerada correta. CESP, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Pará, 2016. De acordo com a Constituição Federal, os órgãos públicos, em especial os vinculados à Seguridade Social, devem oferecer aos usuários o acesso à informação que deve ser ajustado ao perfil do público, que de forma a garantir a compreensão do seu conteúdo. A questão está correta. Segundo o artigo 5º, inciso 14, a Constituição de 88 é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. O acesso à informação deve ser fornecido também pelos órgãos públicos vinculados à Seguridade Social. Por isso a questão está correta. Questão 15, CESP, TSE Pará, 2016. A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é a norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou sítio, conforme a previsão do próprio texto constitucional. Comentário. O direito à reunião, no artigo 5º, inciso 17, pode sofrer restrições ou suspensão diante do estado de defesa ou estado de sítio. Portanto, trata-se de norma de eficácia contida. 16, CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Dada a garantia constitucional do direito à associação, o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. A dissolução compulsória da associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. CESP, questão 17, CESP, Escrivão da Polícia Civil Pernambuco, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam conforme seu grau de eficácia, segundo a classificação doutrinária. A norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Vamos lá a resposta. Letra A, de eficácia limitada. Letra B, diferida ou programática. Letra C, de eficácia exaurida. Letra D, de eficácia plena. Letra E, de eficácia contida. Vamos ao comentário. A liberdade profissional, artigo 5º, inciso 13, é norma constitucional de eficácia contida. Isso se deve ao fato de que os dispositivos a ser interpretados da seguinte maneira: o princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. A lei pode impor restrições ao exercício de liberdade profissional ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para quem alguém exerça determinada profissão. Então, o gabarito é a letra E, a norma de eficácia contida. Exercício 18, CESP, INSS 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito a continuar viva e de proporcionar-lhe as condições de uma vida digna. O direito à vida tem uma dupla acepção: o direito de continuar vivo e de sobreviver, e o direito de ter uma existência digna, uma vida boa. Questão correta. Questão 19, CESP, TRE Piauí, 2016. Os direitos sociais, econômicos e culturais são altamente classificados como direitos fundamentais e de terceira geração. Os direitos sociais, econômicos e culturais são classificados como direitos de segunda geração.
Os direitos de terceira geração são os direitos difusos e coletivos. Questão errada. Questão 20. CESP, TRE, Piauí, 2016. O direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Questão está errada. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. Questão 21, CESP, TRE, Piauí, 2016. A doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como os direitos fundamentais de primeira geração. Isso mesmo, os direitos civis e políticos são direitos de primeira geração. A questão está correta. 22, CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. A Constituição consagra expressamente a teoria absoluta do núcleo essencial dos direitos fundamentais. A questão está errada. Há duas teorias utilizadas para explicar as limitações dos direitos fundamentais: a teoria interna absoluta e a teoria externa relativa. Não determina expressamente qual dessas teorias deve ser utilizada. No entanto, o STF vem adotando a teoria externa relativa. Por isso a questão está errada. 23. CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. Os direitos fundamentais, formalmente ilimitados, desprovidos de reserva legal, não podem sofrer restrições de qualquer natureza. A questão está errada. Vamos ver por quê. Para responder essa questão, tínhamos que entender o que significa a expressão direitos fundamentais, formalmente ilimitados, desprovidos de reserva legal. Essa expressão faz referência àqueles direitos fundamentais que se enquadram nas normas de eficácia plena e auto-aplicáveis, que não podem ter sua eficácia restringida, como é o caso do habeas corpus. A pergunta esses direitos fundamentais também podem ser objeto de restrições? Sim, podem, pela teoria dos limites dos limites. A lei poderá impor restrições aos direitos fundamentais, mas jamais alcançar o seu núcleo essencial. Então, por isso a questão está errada. Uma questão 24. CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. O gozo da titularidade dos direitos fundamentais pelos brasileiros depende da efetiva residência em território nacional. A questão está errada. O local da residência não influencia no gozo dos direitos fundamentais por brasileiros. Em outras palavras, mesmo os brasileiros que residam no exterior, ele será titular de direitos fundamentais. Questão 25. CESP, TJ, Distrito Federal, 2016. Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Correto. Os estrangeiros, residentes ou não residentes, são titulares de direitos fundamentais. Alguns direitos fundamentais que buscam proteger especialmente os estrangeiros. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 52 da Constituição de 88, estabelece que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Questão correta. Questão 26. CESP, Anvisa, 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição determinados direitos e garantias fundamentais, poderão ser entendidos a pessoas jurídicas. A questão está correta. Vários direitos fundamentais são estendidos a pessoas jurídicas. É o caso do direito à honra, por exemplo. Pode-se afirmar que as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Questão 27. CESP, Anvisa, 2016. Situação hipotética. Um servidor público federal ofereceu representação no Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida, a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou com a prova uma conversa telefônica por ele gravada, assertiva. Nessa situação, que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Comentário. Segundo o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica, feita por interlocutores sem autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. Nessa situação, tem-se a legítima defesa. Questão correta. Vamos à questão 28. CESP, agente da Polícia Civil Goiás, 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem: 1. O local de trabalho do indivíduo. 2. A embarcação em que o indivíduo reside ou exerce atividade laboral.
3. O recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. 4. O imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. 5. O quarto do hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Assinale a opção correta. A. Apenas o item 1, 3 e 4 estão certos. B. Apenas o item 2, 3 e 5 estão certos. C. Todos os itens estão certos. D. Apenas o item 1, 2 estão certos. E. Apenas os itens 4 e 5 estão certos. Vamos à resposta. O direito à inviolabilidade do domicílio está previsto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição de 88, segundo o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, o conceito de casa não abrange apenas a residência do indivíduo, alcançando também qualquer compartimento habitado. Exemplo, embarcação em que o indivíduo resida, recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo, imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, exemplo, quarto de hotel, ocupação de indivíduo, qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade pessoal, exemplo, local de trabalho do indivíduo. O gabarito é a letra C. A letra C temos todos os itens estão certos. Gabarito, letra C. Vamos à questão 29. CESP, DPE, Rio Grande do Norte, 2015. Assinale a opção correta em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles. Vamos então à resposta, vamos então às questões. Letra A. A proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizado pelo STF como instrumentos jurídicos controladores de atividade legislativa. B. Sob pena de colisão com o direito à liberdade de pensamento, à consciência, o STF entende que a autorização estatutária genérica conferida à associação é suficiente para legitimar sua atuação no juízo da defesa dos direitos de seus filiados. Letra C. Como tentativa de evitar a ocorrência de conflito, a legislação brasileira tem imposto regras que impedem o exercício acumulado de diferentes direitos fundamentais. Letra D. Os direitos fundamentais poderão ser limitados quando conflitarem com outros direitos ou interesses, não havendo restrição a tais limitações. Letra E. A garantia de proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais está ligada à própria validade do direito, mas não guarda relação com sua eficácia no caso concreto. Vamos então às respostas. A letra A está correta. O princípio da proporcionalidade tem dupla face: a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Assim, a tutela dos direitos fundamentais não se busca apenas a coibir excessos no estado de proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, a proibição de proteção deficiente. Letra B, errada. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição de 88 estabelece que as entidades associativas, quanto expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Segundo o STF, a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a atuação em defesa dos direitos de seus filiados. Letra C, errado. Não há impedimento a quem sejam exercitados cumulativamente diferentes direitos fundamentais. Diante de um conflito entre direitos fundamentais, busca-se a harmonização de forma a evitar sacrifício total de um detrimento do outro. Letra D, errado. Os direitos fundamentais podem sofrer limitações, entretanto, segundo a teoria dos limites, não poderá ser afetado o núcleo essencial do direito fundamental. Letra E, errada. A determinação do que é o núcleo essencial do direito fundamental será feita a partir da análise do caso concreto. Por isso, o gabarito é a letra A. Questão 30, CESP-TRE, Rio Grande do Sul, 2015. Ao estrangeiro em trânsito no território nacional, por não ser residente no país, não está assegurado o exercício dos direitos e garantias fundamentais. A questão está errada. O estrangeiro tem trânsito no território nacional, também são titulares dos direitos fundamentais. Questão 31, CESP-TRE, Rio Grande do Sul, 2015. Os direitos humanos, dados a seu caráter abstrato e não tangível, protegem as pessoas naturais, mas não se aplicam à pessoa jurídica. Questão errada. As pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Questão 32, CESP, DPE, Rio Grande do Norte.
Os direitos fundamentais poderão ser limitados quando conflitarem com outros direitos ou interesses, não havendo restrições a tais limitações. Errado. Os direitos fundamentais poderão sofrer restrições, no entanto, há limites a tais restrições, pois o núcleo essencial dos direitos fundamentais não pode ser afetado, o que nos explica a teoria dos limites dos limites. Questão 33, CESP, DPR, Rio Grande do Norte, 2015. A garantia de proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais está ligada à própria validade do direito, mas não guarda relação com a eficácia no caso concreto. A determinação do que é núcleo essencial de um direito fundamental será feita a partir da análise do caso concreto. O Poder Judiciário faz essa análise por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade. A questão está errada. Questão 34, CESP-FUB 2015. A respeito aos direitos fundamentais, deve-se subordinar tanto ao Estado quanto aos particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Questão correta. Os Estados e os particulares são titulares de direitos fundamentais. Questão correta. Questão 35, CESP-FUB 2015. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais, consagrados na Constituição Federal, pois esses são absolutos e, diante do caso concreto, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou a limitabilidade dos direitos fundamentais. Não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra um conflito entre direitos fundamentais, qual será solucionado por um juízo de ponderação. Questão errada. Questão 36, CESP, MPU 2015. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais, coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Isso está errado. Existem 5 categorias de direitos fundamentais: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. Questão errada. Questão 37, CESP-FUB 2015. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos direitos e garantias fundamentais da Constituição não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Questão correta. De fato, o rol de direitos e garantias previsto no título de garantias fundamentais não é exaustivo. Há outros direitos fundamentais espalhados pelo texto da Constituição, como é o caso do princípio da anterioridade, que é uma garantia do contribuinte. Questão 38, CESP-FUB 2015. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se desnature a essência. A questão está correta, é isso mesmo. Uma lei pode impor restrições a um direito fundamental, mas jamais alcançar o seu lucro essencial. É que nos explica a teoria dos limites dos limites. Questão 39, CESP, DPE, Rio Grande do Norte, 2015. A inviolabilidade domiciliar refere-se à residência que o indivíduo ocupa com intenção de moradia definitiva, mas não alcança seu escritório profissional ou outro local de trabalho. A questão está errada. Os escritórios profissionais estão incluídos nos conceitos de casa, para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, da Constituição de 88. O direito à inviolabilidade do domicílio também protege escritórios profissionais. Questão 40, CESP, TCE, Rio Grande do Norte, 2015. Comumente, confunde-se os princípios da legalidade e da reserva legal. Primeiro, contudo, é mais abrangente e representa dever de submissão ao respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição de Constituição de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Questão que está correta. O princípio da legalidade é mais amplo que o princípio da reserva legal. Estão sujeitos à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei por formal. Por outro lado, estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo. Questão correta. Questão 41, CESP, DPR, Rio Grande do Norte, 2015. Sob pena de colisão com o direito à liberdade de pensamento e consciência, o STF entende que a autorização estatutária genérica conferida à associação é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos e dos seus filiados.
Questão está errada. A autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para que ela possa atuar na representação processual e seus filiados. Questão 42. CESP, Procurador de Salvador, 2015. Em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento, os quais devem ser garantidos a todas as pessoas, serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas. Questão está errada. O artigo 5º, inciso 16 da Constituição de 88, estabelece que o exercício do direito de reunião depende de prévio aviso à autoridade competente, sendo desnecessária a autorização. Portanto, uma lei municipal que exija a comunicação prévia para realização de reuniões em praças públicas será constitucional. A questão está errada. Questão 43, CESP, Procurador do Salvador, 2015. Conforme a jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência de diploma de jornalismo para exercício dessa profissão. Questão está errada. Segundo o STF, é inconstitucional a exigência do diploma de exercício de profissão de jornalista. Por isso a questão está errada. Questão 44, CESP, STJ, 2015. Para fins do direito de inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultorias e escritórios. Questão está errada. Para fins da aplicação do artigo 5º, inciso 11, à Constituição de 88, o direito de inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa, engloba escritórios, coloquei aqui o computador para carregar, a gente já continua. Vamos repetir a questão aqui. Questão 44, CESP, STJ, 2015. Para fins de direito de inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios. A questão está errada. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11 da Constituição de 88, o direito de inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa, engloba escritórios profissionais, consultórios, médicos e odontológicos. Por isso que a questão está errada. Questão 45, CESP, STJ, 2015. Superior Tribunal de Justiça. A defesa de espaços públicos da legalização de drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com os direitos de liberdade de pensamento. O STF considerou que a Marcha da Maconha, manifestação pública que defende a legalização das drogas, não pode ser considerada apologia ao crime. Trata-se de manifestação compatível com a liberdade de pensamento. A questão está correta. Questão 46, CESP, 2015. De acordo com a Constituição, com base no direito à escusa de consciência, o indivíduo pode recusar a praticar atos que conflitem em suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas. Sem essa recusa, implica restrições a seus direitos. Segundo o artigo 5º, inciso 8º, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicções filosóficas ou políticas, salvo para se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse é um direito de escusa de consciência. Como regra, tem-se que o indivíduo não será privado de direitos de fato e de recusar cumprir a uma obrigação legal a todos imposta. Por isso a questão está correta. As entidades associativas, se expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial. A questão está correta. Isso mesmo, as associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial e extrajudicialmente. A questão está correta. Vamos, então, à questão 48. CESP, FUB 2015. Com base nos direitos fundamentais, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, o STF recentemente adotou o posicionamento em que entender ser necessária a autorização prévia de pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida. Na ADIM número 4.815, o STF passou a admitir as biografias não autorizadas. Assim, não se exige autorização prévia da pessoa biografada para a publicação de obras sobre sua vida. A questão está errada. Questão 49, CESP, TRF, 5ª Região, 2015.
viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais e contribuintes em débitos ou fisco. Segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais e contribuintes em débito com o fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. A Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 13, da atividade econômica, a Constituição do artigo 170, parágrafo único, e o devido processo legal, Constituição, artigo 5º, inciso 54. Questão correta. 50. CESP, STJ, 2015. Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, estando assegurado a propriedade a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio. Segundo o artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Trata-se da denominada requisição administrativa. A questão está correta. Questão 51, CESP, STJ, 2015. Um cidadão detém mais do que o direito, o dever de opor-se à ordem que emana de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Questão correta. O artigo 5º, inciso 2, da Constituição de 88, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública que seja manifestante ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais. Questão correta. Questão 52, CESP, TCU 2015, Tribunal de Contas da União. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Segundo o artigo 5º, inciso 11, da Constituição de 88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O iniciado está errado ao afirmar que a entrada da casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário. No caso, a ordem judicial só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia. Por isso a questão está errada. 53, CESP, diplomata, 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por qualquer outras fontes normativas. A questão está errada. Em questão, cobra a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. No enunciado, o examinador inverteu os conceitos. O princípio da reserva legal prevê a regulamentação de determinadas matérias deve ser feito necessariamente por lei formal. Por sua vez, o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido estrito, mas todo qualquer ato jurídico. Por isso a questão está errada. Questão 54. CESP, TRE, Goiás, 2015. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, salvo para se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma constitucional, que trata de escusa de consciência, tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. De fato, a Constituição permite, a seu artigo 5º, inciso 8º, que a lei restringe a escusa de consciência. Trata-se, portanto, de uma norma constitucional de eficácia contida. Questão 55, CESP-TJ Ceará, 2014. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. Vamos à questão A. Tolera-se a tortura realizada por policial a fim de evitar perecimento de direitos alheios. B. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, mesmo invocando-se para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. C. É assegurado o direito de indenização por dano moral no caso de violação da intimidade. D. É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva. E. É livre a manifestação do pensamento, contudo, as passeatas e o anonimato é permitido. Letra A. Está errada. A Constituição determina que seu artigo 5º, inciso 3, que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
Letra B está errada. O inciso 8º, no artigo 5º da Constituição, prevê que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo para se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Letra C está correta. Versas no inciso 10 do artigo 5º da Constituição de 88, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Letra D. Está errada. A Carta Magna assegura, nos termos da lei, a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Artigo 5º, inciso 7º. A letra E está errada. A Constituição veda o anonimato. Artigo 5º, inciso 4º. Então, o gabarito da questão é a letra C. É assegurado o direito à indenização por dano moral em caso de violação da intimidade. Vamos à questão 56. CESP-TJ, Distrito Federal, 2014. A utilização de critérios distintos para a promoção de integrantes do sexo feminino e do masculino no corpo militar viola o princípio constitucional da isonomia. No RE 498/900 do STF decidiu que não afronta o princípio da isonomia a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da aeronáutica. A questão está errada. 57. CESP-MPE 2014. Embora não exista uma norma expressa acerca da matéria a sigilo fiscal e bancário, segundo o STF, é protegido constitucionalmente o âmbito do direito à intimidade. Portanto, o acesso a dados bancários fiscais somente pode ser feito por determinação judicial do MP e da Comissão Parlamentar de Inquérito ou da autoridade policial. A questão está errada. Em regra, a quebra do sigilo fiscal e bancário somente pode ser determinada pelas autoridades judiciais ou pelas comissões parlamentares de inquérito. Questão 58. CESP-DPE, Espírito Santo, 2013. Conforme a doutrina, a inviolabilidade do direito à vida limite-se ao direito de continuar vivo e não se relaciona com o direito de uma vida digna. A questão está errada. O direito à vida abrange o direito de ter uma vida digna, por isso a questão está errada. Questão 59, CESP-TRT, 8ª Região, 2013. De acordo com a jurisprudência do STF, é inconstitucional a fixação de limite da idade para a inscrição em concurso público independente de justificativa. É possível, sim, a fixação de limite da idade para inscrição em cargo público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Questão 60. CESP, Polícia Federal, 2013. Considere que a Polícia Federal tenha recebido denúncia anônima a respeito de suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nessa situação, o órgão não poderá investigar, visto que a Constituição Federal veda expressamente o anonimato e, consequentemente, a deflagração da persecução penal, com fundamento na referida denúncia anônima. A Polícia Federal poderá, assim, efetuar investigações preliminares com vistas a atestar a veracidade da denúncia anônima, o que não pode ser feito a partir de denúncia anônima à instauração de inquérito. Questão 61. CESP, Polícia Civil, Bahia, 2013. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição de pena de morte em qualquer situação da prática da tortura e da eutanásia. Questão está errada. A pena de morte é admitida em caso de guerra declarada. Questão 62. CESP-TSE, Rondônia, 2013. O direito de resposta proporcional ao agravo tem abrangência ampla e aplica-se a todas as ofensas, ainda que elas não sejam de natureza penal. Correto. O direito à resposta se aplica a todas as ofensas, sejam elas de natureza penal ou não. Questão correta. Questão 63. CESP-MP, Rondônia, 2013. O direito à liberdade de expressão, previsto na Constituição Federal, não pode ser invocado em defesa dos que defendam publicamente a discriminação do aborto, conduta que se qualifica como incitação pública à prática criminosa. Errado. A defesa da legalização do aborto não deve ser considerada prática criminosa. Questão 64. CESP, TJ Alagoas, 2012. O regime jurídico das liberdades públicas protege as pessoas naturais brasileiras e as pessoas jurídicas constituídas segundo a lei nacional, às quais são garantidos os direitos à existência, à segurança, à propriedade,
à proteção tributária e aos remédios constitucionais, direito esse que não alcança os estrangeiros em território nacional. Questão está errada. Os direitos fundamentais são extensíveis aos estrangeiros em território nacional. Além disso, não existe esse direito de proteção tributária. Questão 65. OAB 2009. Os direitos fundamentais não são assegurados aos estrangeiros em trânsito no território nacional. A questão está errada. Determina a Constituição de 88 que todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. Apesar do caput, o artigo 5º da Constituição de 88, fazer referência expressa somente aos estrangeiros residentes no país, a doutrina entende que os direitos fundamentais são assegurados a qualquer pessoa que se encontre em território nacional, inclusive a estrangeiros residentes no exterior. Questão 66, CESP, OAB 2019. A referência na Constituição Federal à dignidade da pessoa humana, aos direitos de pessoa humana, ao livre exercício dos direitos individuais e os direitos e garantias individuais está relacionados aos direitos e garantias do indivíduo adotado de personalidade jurídica, ou não. Desse modo, a aplicação do princípio da dignidade humana exige a proteção dos embriões humanos obtidos por fertilização in vitro, congelados, devendo-se evitar a utilização em pesquisas científicas e terapias. Comentário. Como vimos, o STF entende que é legítima e não ofende a dignidade da pessoa humana a realização de pesquisas com células-troncas embrionárias, obtidas por embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro e não utilizados nesse procedimento. A questão está errada. Questão 67, CESP, TJ, Alagoas, 2012. Os tratamentos normativos diferenciados não são compatíveis com o texto constitucional, por ofensa ao princípio da igualdade, mesmo quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado. É possível, sim, o tratamento normativo diferenciado quando há razoabilidade para tal. Exemplo, vagas para deficientes nos concursos públicos. Questão está errada. Questão 68, CEPS, juiz, TRT, 8ª Região, 2006. O princípio que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é norma de garantia prevista no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Seu conteúdo é material e admite diferenciação entre os desiguais para aplicação de norma jurídica, pois é na busca da isonomia que se faz necessário o tratamento diferenciado em decorrência de situações que exigem tratamento distinto, como forma de realização da igualdade. Assim, é constitucionalmente possível o estabelecimento pontual de créditos de promoção diferenciada para homens e mulheres. A questão está correta. De acordo com o inciso 2 do artigo 5º da Constituição de 88, os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. A lei não pode se criar de discriminação entre pessoas que não estão em posição equivalente, exceto quando há razoabilidade para tal. Há, portanto, exceções em casos em que a lei pode criar distinções. É o caso, por exemplo, do estabelecimento pontual de critério de promoção diferenciada para homens e mulheres. A questão está correta. Vamos lá, questão 69. CESP EBC 2011. O Poder Judiciário não pode, sob a alegação de direito à isonomia, estender determinada categoria de servidores públicos a vantagens concedidas a outras por lei. Correto. O enunciado está perfeito. Para maior aprofundamento do tema, reproduzo a súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Questão 70, CESP STJ 2012. O estabelecimento de regras distintas para homens e mulheres, quanto necessárias para atenuar desníveis, é compatível com o princípio da constitucional de isonomia e poderá ocorrer tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. De fato, é possível o estabelecimento de distinções entre homens e mulheres desde que haja razoabilidade para tal. Essas distinções poderão ser estabelecidas pela lei, pela própria Constituição. Por isso a questão está correta. Questão 71, CESP-TRE Mato Grosso do Sul 2013. Em algumas situações, é constitucionalmente admissível o tratamento diferenciado entre homem e mulher. Questão correta. De fato, a Constituição permite que haja tratamento diferenciado em algumas situações, em virtude de isonomia, o tratamento desigual aos demais desiguais. A questão está correta.
Vamos à questão 72. CESP, TJ, Rio de Janeiro, 2008. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição Federal, não podendo a lei criar qualquer forma de distinção. Errado. De acordo com o inciso 2 do artigo 5º da Constituição de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. A lei não pode criar discriminação entre pessoas que estão em posição equivalente, exceto quando há razoabilidade para tal. Há, portanto, exceções caso que a lei pode criar distinções. Questão 73, CESP, Juiz TRT, 8ª Região, 2006. A correta interpretação do princípio da igualdade torna inaceitável a discriminar uma pessoa em função do sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher, aceitando, porém, quando a finalidade é pretendida por atenuar os desníveis de tratamento, não permitindo, porém, que normas infraconstitucionais tenham essa finalidade, ainda que em benefício da parte discriminada. A questão está errada. A questão começa correta e termina errada. De fato, é correta a interpretação do princípio da igualdade, torna inaceitável discriminar a pessoa em função do sexo sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher, aceitando, porém, quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis de tratamentos. Por isso mesmo, pode a lei infraconstitucional ter a finalidade de atuar em prol de suavizar os desníveis de tratamento entre homens e mulheres, em benefício da parte discriminada. Estão errada. Questão 74, CESP, Juiz TRT, 8ª Região, 2006. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, exceto se a exigência ainda não for contrária à lei e decorra de previsão constante do contrato privado. Qualquer exigência só é possível que condizente com a lei. O contrato privado, contrário à lei, é inválido, não podendo, portanto, gerar obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Questão 75, CESP, TJ, Alagoas, 2012. Quando se afirmar que a regulamentação de determinadas matérias há de ser fazer necessária por lei formal, há referência expressa ao princípio da legalidade lato sensu. Nesse caso, a referência expressa ao princípio da reserva legal tem que ser no sentido mais estrito, por isso a questão está errada. Questão 76. CESP, ABIN 2010. O preceito constitucional que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, é veiculada a noção genérica do princípio da legalidade. Questão correta, isso mesmo. Quando se refere à noção genérica do princípio da legalidade, o examinador cobra o conhecimento da parte da doutrina, que ele considera o princípio da legalidade um gênero, no qual se derivam outros princípios. O caso do princípio da anterioridade da lei penal, artigo 5º, inciso 39. Por exemplo, a questão correta. Questão 77, CESP, TRE, Espírito Santo. O princípio da legalidade não se confunde com o da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão a respeito da lei. Segundo, se traduz pela necessidade de a regulamentação de determinadas matérias a ser feita necessariamente por lei formal. Vamos à questão. A questão está correta, o enunciado está perfeito. O princípio da reserva legal impõe que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Já o princípio da legalidade, o vocábulo lei tem seu sentido mais amplo, abrangendo também os atos infralegais. Questão 78, CESP, TRE, Mato Grosso do Sul, 2013. A objeção da consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e para recusar cumprir prestação alternativa fixada em lei. Comentário. Reza a Constituição, a questão está errada. Reza a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 8, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicções filosóficas ou políticas, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Portanto, a escusa de consciência não se aplica ao caso exposto no enunciado. Questão 79, CESP, TRE, Maranhão, 2005. O princípio da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe, enquanto a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Comentário, a questão está correta. O princípio da legalidade, de fato,
apresenta acepções diferentes para os particulares para a administração pública, enquanto os primeiros é uma garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou se omitirem por a lei. Para os últimos é uma limitação. Questão correta. Questão 80, CESP, Polícia Civil Espírito Santo 2011. Com fundamento no dispositivo constitucional que assegura a liberdade de manifestação de pensamento e veda o anonimato, o Supremo Tribunal Federal entende que os escritos anônimos não podem justificar por si só, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração de procedimento investigatório. Questão correta. A importante posição do STF é que a veda, em regra, o acolhimento de denúncias anônimas. Essas poderão servir de base para gerar investigação pelo poder público, mas jamais poderão ser causa única de exercício de atividade punitiva pelo Estado. Perceba que o enunciado diz que não se podem adotar escritos anônimos, isoladamente considerados. Esses podem servir como base como uma investigação, mas nunca sozinhos. É necessário que haja outros indícios. Exemplo, imagine que a Receita Federal receba uma denúncia de que o PJ está sonegando tributos. O concorrente faz isso. Só com essa denúncia, só não pode abrir uma fiscalização. A denúncia vai ser analisada com a coleta de outros dados a fim de que a administração tributária decida se ela procede ou não. Por isso a questão está correta. Questão 81, CESP, DPU 2010. Conforme o entendimento do STF, com base no princípio da vedação do anonimato, os escritos apócrifos não podem justificar por si só, desde que isoladamente considerados a imediata instauração do persecutio criminis, salvo quando forem produzidos por acusado ou ainda quando constituírem esse próprio corpo de delito. Comentário. Segundo a Corte, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. As peças apócrifas não podem ser incorporadas formalmente ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou ainda quando constituírem eles o próprio corpo de delito, como sucede nos bilhetes de resgate do delito de extorsão mediante sequestro. Por exemplo, é por isso que o escrito anônimo não autoriza isoladamente consideração à imediata instauração do persecutio criminis. Entretanto, pode o poder público, provocando por delação anônima, distingue-se a denúncia, adotar medidas informais distintas e apurar previamente a averiguação sumária ou possível ocorrência de ilicitude, desde que a faça com o objetivo de conferir a verosimilhança dos fatos nela denunciados. O caso positivo poderá então ser promovido formal extração do persecutio criminis, mantendo-se completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. Questão 82, CESP e INSS 2010. Não é possível instauração de inquérito policial baseado unicamente no conteúdo da denúncia anônima. É verdade, entende que o STF, que um inquérito não pode ser instaurado somente com base em denúncia anônima. Questão 83, CESP, DPU 2010. A Constituição Federal prevê o direito de livre manifestação de pensamento, preservando também o anonimato. Questão errada. O anonimato é vedado na Constituição de 88. Questão 84. É livre a manifestação de pensamento, sendo garantido o anonimato. Nada disso. Questão errada. O anonimato é vedado. Questão 85, CESP, INSS 2010. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui um direito absoluto. Apesar da Constituição garantir, a questão está correta, apesar da Constituição garantir a livre manifestação do pensamento, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição de 88, esse direito não é absoluto. Ele encontra limites na proteção à vida privada, artigo 5º, inciso 10. Outro direito protegido constitucionalmente grave isso. Nenhum direito fundamental é absoluto. Questão 86, CESP, TSE, Espírito Santo, 2009. O direito de resposta proporcional ao agravo constitui um instrumento democrático de ampla abrangência, já que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais. Questão correta. De fato, o direito de resposta é, como vimos, instrumento democrático de ampla abrangência, aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais.
Questão 87. CESP-TJ, Rio de Janeiro, 2008. O direito fundamental à honra se estende às pessoas jurídicas. Questão está correta. O direito à honra estende às pessoas jurídicas que podem, inclusive, sofrer dano moral. Questão 88. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 2009. A indenização por danos morais tem o seu âmbito na proteção adstrito às pessoas físicas, já que as pessoas jurídicas não podem ser consideradas titulares dos direitos das garantias fundamentais. A indenização por danos morais é possível também para as pessoas jurídicas, súmula 227 do STJ. Questão errada. Uma pessoa jurídica pode pleitear na justiça a indenização por danos materiais e morais, no caso de violação à sua honra objetiva, representa por sua reputação, boa fama perante a sociedade. Questão correta. Fundamento na súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode pleitear por justiça a indenização de danos materiais e morais no caso de violação à sua honra objetiva. Questão 90. CESP-TCU 2012. Tribunal de Contas da União. A indenização por danos material, moral e imagem abrange as pessoas físicas e jurídicas. Questão correta. De fato, a indenização por danos materiais, morais e imagem abrange tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas. Nesse sentido, dispõe a súmula 227 do STJ que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Questão 91, CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. Ninguém poderá ser privado do exercício de um direito por invocar a crença religiosa ou convicção filosófica ou política para eximir-se de obrigação legal a todos impostos. Questão errada, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo-se as invocar para eximir de obrigação legal a todos impostos e se recusar a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Questão 92, CESP-DPU 2010. É assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, direito esse que não se estende a entidades militares de internação. A prestação de assistência religiosa é assegurada tanto nas entidades civis quanto militares em internação coletiva. Questão 93, CESP, TRE Mato Grosso, 2010. A Constituição Federal assegura a proteção de assistência religiosa tanto a entidades hospitalares privadas quanto a públicas, bem como aos estabelecimentos prisionais civis e militares. Que é correta a questão. As entidades hospitalares e os estabelecimentos prisionais se encaixam no conceito de entidades civis e militares de internação coletiva, por isso podemos afirmar que a Constituição Federal de 88 assegura a assistência religiosa nas entidades. Correta a questão. Questão 94, CESP, OAB 2009. Como decorrência da inviolabilidade do direito à liberdade, a Constituição assegura o direito à escusa de consciência desde que adstrito ao serviço militar obrigatório. Questão errada. A Constituição Federal assegura o direito à escusa de consciência quando qualquer obrigação legal a todos imposta por esse direito abrange o serviço militar obrigatório, mas não se limita a este. Questão 95, CESP, ABIN 2008. Considerando as hipóteses de que um cidadão esteja internado em uma entidade civil de internação coletiva e professe uma religião, o candomblé. Nessa hipótese, sendo o Estado brasileiro laico, não será a União obrigada a assegurar esse interno as condições para que ele tenha assistência religiosa. Questão está errada. Questões que envolvem casos práticos. Ela ajuda a selecionar os candidatos que nos limitaram a decorar a Constituição de 88. Vamos à análise do caso. O direito a receber assistência religiosa se estende aos fiéis de todas as crenças. A União deverá, sim, assegurar ao interno que professe o candomblé as condições para que ele tenha uma assistência religiosa. Questão 96, CESP, ABIN 2008. Uma famosa atriz estrangeira em viagem de férias pelo Brasil foi fotografada juntamente com seu namorado brasileiro por jornalistas que pretendiam publicar as fotos em revistas de grande circulação. A liberdade de imprensa não admite censura, dessa forma o casal não poderia impedir, mesmo judicialmente, a divulgação das fotos. O STF entende que é válida a decisão judicial proibindo a publicação das fotos relativas ao indivíduo que, por empresa jornalística, o fundamento da decisão é a inviolabilidade constitucional dos direitos de personalidade, notadamente da privacidade. Para a Corte, a mera publicação não consentia
de fotografias gera direito à indenização por dano moral, independente de concorrência ou ofensa à reputação da pessoa. Questão 97, CESP, Procurador de Alagoas. Se determinada pessoa tomar ciência de que será publicada matéria jornalística de que ofenda a sua privacidade ou honra, não será assegurado o direito de requerer na via judicial que a respectiva matéria não seja divulgada, considerando que a liberdade de informação tem proteção constitucional ao ofendido. Estará apenas a correspondente compreensão econômica que tem como premissa necessária a consumação do prejuízo ao direito fundamental. Segundo o STF, a questão está errada. O STF, se determina a pessoa tomar ciência de que será publicada a matéria jornalística que ofenda a sua privacidade ou honra, ser-lhe-á assegurado o direito de requerer na via judicial de que a respectiva matéria não seja divulgada, com base no direito da privacidade. Para se utilizará a ação inibitória. Caso não queira agir previamente, poderá o indivíduo, após a publicação, consequentemente a violação dos seus direitos, utilizar-se da via repressiva por meio de indenização por danos morais. Questão 98, CESP-DRE, Minas Gerais, 2009. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição reconhece ser livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. A questão está correta. Literalidade do inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Questão 99, CESP, TCU, Tribunal de Contas da União, 2009. A Constituição Federal estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Diante da amplitude do tratamento constitucional atribuído a essas liberdades, mesmo que a manifestação dessas atividades viole a intimidade da vida privada, a honra e a imagem de alguém, não será devida qualquer indenização pelo dano material, moral decorrente da sua violação. A questão está errada. Combinando-se os incisos 9 e 10 do artigo 5º da Constituição, tem-se que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Entretanto, o exercício desse direito não é absoluto. Ele encontra limites da intimidade, visa a vida privada, honra e imagem de pessoas, havendo direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de violação desses bens jurídicos. Questão 100. CESP, ABIN 2010. O direito ao sigilo bancário deve ser afastado por determinação judicial quando houver pedido de autoridade policial instruído com matéria jornalística que tenham noticiado genericamente a prática de desvios de recursos públicos por diversas autoridades. Questão está errada. Para que a quebra do sigilo bancário seja admissível, é necessário que haja individualização do investigado e do objeto da investigação. Como o enunciado diz, a matéria jornalística noticiou de modo genérico o desvio de recursos públicos por diversas autoridades. A medida não é cabível, por isso a questão está errada. Questão 101, CESP, 2008. O Ministério Público tem verificado a existência de superfaturamento na obra de construção de estradas de rodagem, realizada por empresas que venceu licitação para fazê-lo. Além de corrupção ativa e passiva diante desse quadro, o Ministério Público requereu ao plenário à Corte de Contas medidas cautelares para quebrar o sigilo dos agentes públicos e da empresa, bem como a suspensão da execução do contrato administrativo. Nessa situação, será lista a decisão do Pleno que defira o referido pedido em quebra de sigilo. Questão está errada. O Tribunal de Contas da União não pode determinar a quebra do sigilo bancário. Questão 102. CESP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. Embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo em caso de flagrante delito, é permitido nela entrar durante o dia ou a noite, ainda que não haja consentimento do morador e determinação judicial para tanto. A questão está correta. De acordo com o inciso 11 do artigo 5º da Constituição, o ingresso da casa do indivíduo poderá ocorrer em seguintes situações: com o consentimento do morador, sem o consentimento do morador, sob ordem judicial apenas durante o dia. Perceba que, mesmo com ordem judicial, é possível o ingresso na casa do indivíduo a qualquer hora, sem consentimento do morador, em caso de
flagrante delito ou desastre ou ainda para prestar socorro. Questão correta. Questão 103, CESP, TJ, Ceará, 2014. Segundo a Constituição Federal de 88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, razão por que ninguém, independentemente da circunstância, poderá nela ingressar sem consentimento do morador. Questão errada. Há duas situações em que poderá ingressar em casa sem o consentimento do morador: sob ordem judicial, durante o dia ou qualquer hora, em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro. Artigo 5º, inciso 11. Questão 104, CESP, TJ, Ceará, 2014. O princípio constitucional do direito a acesso à informação veda o sigilo da fonte, ainda que seja alegue motivos profissionais. Errada. É o contrário. A Carta Magna, no inciso 14, do seu artigo 5º, assegura todos acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Questão 105, CESP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014. É livre o exercício de profissões, podendo a lei exigir inscrições em conselho de fiscalização profissional apenas quando houver potencial lesivo à atividade, o que não ocorre com profissão de músico, por exemplo. Questão correta. De fato, a Constituição prevê a regra, o livre exercício de profissões, sendo exceção a exigência de qualificações profissionais, lei, artigo 5º. Nesse sentido, a STF entende que uma atividade de músico prescinde de controle. Questão correta. Questão 106, CESP, PM Ceará 2014. De acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a casa é domicílio que constitui objeto de proteção à garantia da inviolabilidade consagrada pelo texto constitucional e todo espaço delimitado que determina o indivíduo utiliza para uso de residencial ou profissional. Dessa forma, um simples quarto de hotel ou de escritório pode ser abrangidos pela referida proteção constitucional. Questão está correta. Isso mesmo. O conceito de casa abrange, além das locais para uso residencial, aqueles para uso profissional e assim quarto de hotel ou mesmo escritório estão compreendidos no conceito de casa, para fins de aplicação do princípio da inviolabilidade domiciliar. Questão 107, CESP, ANTAC 2014. É norma de eficácia contida o dispositivo constitucional segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Questão correta. Trata-se de fato de norma de eficácia contida, uma vez que a liberdade de exercício profissional tem aplicabilidade imediata e pode ser restringida por lei. Questão 108, CESP, TRT, 21ª Região, 2011. Certa vez, um discurso no parlamento britânico, Lord Chatham afirmou: o homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da coroa. Sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas a lei da Inglaterra não pode nela entrar. Essa assertiva desnuda o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, que no Brasil somente admite a exceção, permitindo que se adentre na casa do indivíduo sem o seu consentimento no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda por determinação judicial durante o dia, à noite, na hipótese de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. A questão cobra um dos incisos mais famosos do artigo 5º, que veremos a seguir. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Por isso a questão está correta. Questão 109, CESP, TRE, Espírito Santo, 2011. Se o indivíduo, depois de assaltar um estabelecimento comercial, for perseguido por policiais militares e na tentativa de fuga entrar em casa de família para se esconder, os policiais estão autorizados a entrar na residência e efetuar a prisão, independentemente do consentimento dos moradores. Questão correta. Os assaltantes se deu mal. Nesse caso, o flagrante delito que justifica a entrada na casa a qualquer hora, ainda que sem consentimento do morador. Questão 110, CESP, ABIN 2010. O entendimento do direito constitucional relativo à casa apresenta maior amplitude do que o direito privado, de modo que bares, restaurantes e escritórios, por exemplo, são locais assegurados pelo direito à inviolabilidade do domicílio. A questão está errada. Para o STF, o conceito de casa
para proteção constitucional revela-se abrangente, entendendo-se qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou atividade. O Código Penal, no artigo 150, parágrafo 4º, inciso 3, é o caso dos escritórios profissionais, por exemplo. O habeas corpus, número 93.050, do relator ministro Celso de Mello, julgamento 10 de 6 de 2008, da segunda turma, 2008, a questão está errada por incluir bares e restaurantes na proteção dada à casa, dando a entender que essa proteção se estabeleceria ao público em geral. Trata-se de lugares abertos ao público e, portanto, não se inclui no conceito de casa. Essa proteção, no caso de bares e restaurantes, só abrangeria as dependências dos empregados dessas pessoas jurídicas. Por exemplo, uma salinha dedicada à contabilidade do restaurante. Como a questão não fez essa ressalva, está errada. Questão 111. Ainda que depósito de determinação judicial, a casa é local inviolável do indivíduo durante a noite, não podendo ninguém nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Questão correta. A determinação judicial só permite a entrada da casa sem consentimento do morador durante o dia. Já no flagrante delito, desastre ou prestação de socorro permite a entrada em qualquer hora do dia. Questão correta. Questão 112, CESP e INSS 2010. O Ministério Público pode determinar a violação do domicílio alheio para a realização de uma busca e apreensão de materiais e equipamentos que possam servir como prova em um processo. Questão errada. No caso de determinação em busca de apreensão, somente o juiz pode determinar a violação do domicílio. Questão 103, CESP. TRT 10ª Região 2003. A inviolabilidade do domicílio abrange qualquer compartimento habitado, onde alguém exerce a profissão ou atividade pessoais, podendo, por exemplo, ser um trailer, um barco, um aposento ou habitação coletiva. Questão correta. O conceito de casa é bastante amplo para fins do artigo 5º do inciso 9, abrangendo qualquer compartimento habitado, não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou atividade pessoal. Então, dentro desse conceito, trailers, barcos e aposentos de habitação coletiva fazem parte. Questão correta. Questão 114. CSPTJ Distrito Federal, 2013. De acordo com a norma da inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal, a entrada em uma casa sem o consentimento do morador somente poderá ocorrer em caso de flagrante delito ou de desastre, ou de prestação de socorro, ou por determinação judicial. Nesse sentido, estará correta a atuação de oficial de justiça que cumprir a determinação judicial ingressa em domicílio residencial durante a noite, mesmo sem o consentimento do morador. Questão está errada. No caso de flagrante delito e desastre ou para prestar socorro, é possível o ingresso na casa de alguém a qualquer hora durante o dia ou à noite. Já na hipótese de determinação judicial, o ingresso somente poderá ocorrer sem o consentimento do morador durante o dia. Assim, as situações apresentadas, o oficial de justiça não poderá ingressar no domicílio residencial. Questão 115, CSP-TCE Tocantins, 2009. Um advogado que esteja sendo investigado por informação de quadrilha e outros crimes não poderá sofrer em seu escritório uma escusa ambiental captada por gravador instalado por força de decisão judicial, já que tal fato viola o princípio da proteção do domicílio. Questão está errada. Apesar do escritório estar abrangido pelo conceito de casa, o STF entende que não pode invocar a inviolabilidade do domicílio como escudo para a prática de atos ilícitos em seu interior. Com base nisso, a Corte autorizou a instalação de escuta em um escritório de advogados por ordem judicial. Por isso a questão está errada. Questão 116, CESP, 2009. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Questão correta. O examinador apenas apoiou o texto da Constituição. Questão 107, CESP, 2009. Se o indivíduo, ao se desentender com sua mulher, desferir contra ela inúmeros golpes, agredindo fisicamente, causando lesões graves, as autoridades policiais, considerando trata-se de um flagrante delito, podendo penetrar na casa desse indivíduo, ainda que à noite, sem determinação judicial, e prendê-lo.
O marido covarde será preso e ainda perderá a mulher. Nesse caso, o flagrante delito justifica a entrada da casa a qualquer hora, mesmo sem consentimento do morador. Questão 118, CESP, Polícia Civil, Pernambuco, 2009. O conceito de casa inserido no dispositivo constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio não se estende a escritório de contabilidade. Entende o STF que o conceito normativo de casa revela-se abrangente por entender que qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, Código Penal, artigo 150, parágrafo 2, inciso 3, compreende observada essa específica limitação espacial, área interna não acessível ao público. Os escritórios profissionais, inclusive a contabilidade, habeas corpus 93.050, do relator ministro Celso de Mello, julgamento 10/6/2008, segunda turma, 2008. Questão errada. Questão 119, CESP, TJ, Rio de Janeiro, 2008. A inviolabilidade do domicílio não alcança o fisco, quando na busca da identificação de ocorrência de fato gerador de tributos por ele fiscalizado. Questão errada. A inviolabilidade domiciliar alcança, sim, o fisco, que só poderá realizar buscas por determinação judicial durante o dia. Questão 120, CESP, STJ, 2008. Humberto escutou o som de gritos e viu pela janela seu vizinho agredindo violentamente a companheira. Revoltado, derrubou a porta da residência com pontapés com o objetivo de conter o agressor. Nessa situação, apesar de seu bom intento, o Humberto não poderia ter agido dessa maneira por ser a casa do asilo inviolável do indivíduo e, portanto, faz-se necessário o consentimento do morador para nela ingressar. Errada. Em briga de marido e mulher, nesse caso, a Constituição autoriza que se meta a colher. Trata-se de uma hipótese de flagrante delito que justifica a entrada na casa em qualquer hora, independentemente do consentimento do morador. Questão 121, CESP, Polícia Federal, 2004. A Polícia Federal, em cumprimento ao mandado judicial, prometeu busca e apreensão de documentos, computadores e fitas de vídeos, discos e DVDs, fotos e registros em um escritório de uma empresa suspeita de ligação com tráfico e organização de drogas, grilagem de terras, falsificação de documentos de trabalhos escravos, a ação e realização de um estado do Nordeste, onde amanhece às 6 horas da noite, às 6 horas e à noite às 18 horas. Iniciou às 6 horas e 15 minutos, prolongou-se até às 20 horas. Os advogados dos proprietários da empresa constataram pelo horário constante do auto de apreensão assinado ao final da atividade, que as ações prolongaram-se pelo período diurno. A Polícia Federal encontrou farta documentação que comprovava a prática de ações contrárias às normas trabalhistas, as quais caracterizavam trabalho escravo nas propriedades rurais da empresa, cujas dimensões ultrapassavam limites legais estabelecidos para a caracterização de pequena e média propriedade rural. O direito individual e a inviolabilidade da casa têm como excesso de ingresso nela sem consentimento do morador para o cumprimento de determinação judicial, porém essa exceção tem o limite temporal do período diurno. Em consequência, por ter a ação policial prolongada além do período diurno, os atos praticados após o anoitecer estão eivados de inconstitucionalidade. A questão está errada. Sabemos que a ordem judicial só autoriza a entrada na casa sem consentimento do morador durante o dia. Note, entretanto, que a restrição constitucional se refere apenas a acesso à casa, nada sendo dito a respeito da permanência nela. Segundo a doutrina, é admissível sim o prolongamento da ação policial durante a noite. Questão 122, CESP, TCE, Tocantins, 2009. Um advogado que esteja sendo investigado por formação de quadrilha e outros crimes não poderá sofrer em seu escritório uma escuta ambiental captada por gravador instalado por força de decisão judicial, já que tal fato viola o princípio da proteção do domicílio. Errado. Não opera a inviolabilidade do escritório à advocacia quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime. Sobretudo concedido a concepção do âmbito desse local o trabalho sob pretexto do exercício de profissão. Questão 123, CESP, STJ, 2012. De acordo com a Constituição Federal, é admitida mediante ordem judicial e violação das comunicações telefônicas nas hipóteses da forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, instrução processual penal ou processos políticos administrativos. Comentário. A Constituição Federal admite mediante ordem judicial. A questão está errada.
A Constituição admite, mediante ordem judicial, violação das comunicações telefônicas nas hipóteses de forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Não se admite quebra de sigilo telefônico em processos políticos administrativos. Questão 124. O CESP, 2013. O sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, salvo por determinação do presidente da República para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Questão errada. O presidente da República não tem competência para determinar interceptação telefônica. Apenas o Poder Judiciário poderá fazê-lo para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Questão 125. CESP-DPEM 2013. Segundo o entendimento dominante no STF, são lícitas as provas produzidas em interceptações telefônicas decretadas por decisões judiciais, quando tais decisões forem amparadas apenas por denúncia anônima. Questão está errada. Não é possível determinar interceptação telefônica com base em denúncia anônima. Portanto, uma prova obtida nesses termos será ilícita. Questão 126, CESP, TJ, Ceará. Segundo o STF, no exercício da função fiscalizadora CPIs, o TCU pode determinar a quebra do sigilo bancário em seus investigados. As CPIs podem determinar a quebra do sigilo bancário, segundo o STF, o TCU não pode. Por isso a questão está errada. Questão 127, CESP, TJ, Ceará, 2012. Segundo o STF, o exercício de direito de reunião nos espaços públicos abertos demanda consentimento prévio do poder público. Questão errada. Não há necessidade de prévio consentimento do poder público. Apenas se exige o prévio aviso à autoridade competente. Questão 128, CESP, TJ, 2012. A Constituição Federal garante todos o direito de reunir-se pacificamente para protestar sem armas em locais abertos ao público, desde que mediante aviso prévio à autorização da autoridade competente. Questão errada. A Constituição apenas exige o prévio aviso à autoridade competente. Não há necessidade de autorização desta. Questão 129, CESP, IBAMA 2013. A liberdade de reunião é uma norma de eficácia plena e não pode sofrer restrições e suspensões em seu cumprimento. Errado. Trata-se de uma norma de eficácia contida, uma vez que pode sofrer restrições em seu cumprimento. A liberdade de reunião depende de atendimento de alguns requisitos: fins pacíficos, sem armas, realização de locais abertos ao público, não poderá haver frustração de outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local, prévio aviso à autoridade competente. Por isso a questão está errada. Questão 140, CESP, TJ, Ceará, 2012. As atividades das associações só poderão ser suspensas mediante decisão judicial transitada e julgada. Questão errada. Para que sejam suspensas, basta que haja decisão judicial, não há necessidade de trânsito e julgado. Questão 131, CESP, Alagoas. Os elementos de informação obtidos por meio de interceptação telefônica, ainda que válida, não podem ser utilizados em processo administrativo disciplinar. Errado. O STF entende que os elementos de informação obtidos por meio de interceptação telefônica válida realizada com fundamento em ordem judicial. Pode sim ser utilizado em processo administrativo disciplinar. Trata-se da denominada prova emprestada. Questão 132, CESP 2011. É permitida a violação de correspondência de presidiário em face de suspeita de rebelião. Questão correta. Como dissemos, poderá haver interceptação de correspondência sempre que a norma constitucional estiver sendo usada para acobertar a prática de ilícitas. Entende o STF que a administração penitenciária, com fundamento das razões de segurança pública e disciplina prisional ou de preservação na ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, proceder interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados. Eis que a causa tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumentos de salvaguarda de práticas ilícitas. Questão 133, CESP e INSS 2010. Apesar da Constituição Federal de 1988 prever que o sigilo das correspondências é inviolável, admite-se a sua limitação infraconstitucional, quando há conflito entre outro interesse ser igual ou maior relevância. De fato, admite-se que o sigilo de correspondência sofra limitações no caso de conflito com outros bens jurídicos.
Nesse sentido, entende o STF que a administração penitenciária, como fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, e desde que respeitada a norma escrita sobre o artigo 41 do parágrafo único da Lei 7.210, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a causa tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Questão correta. Questão 134. O procurador de Bacen, 2013. A interceptação telefônica, considerada na doutrina pátria sinônimo de quebra de sigilo telefônico, configura matéria sujeita à reserva jurisdicional. Questão errada. A interceptação telefônica e quebra do sigilo telefônico são coisas diferentes. Na interceptação telefônica é concedido acesso a gravações do conteúdo das conversas. Na quebra do sigilo telefônico é concedido o acesso ao extrato de ligações telefônicas. Questão errada. Questão 135, CESP, INSS 2010. Não é admitida a interceptação telefônica entre o acusado e o processo criminal em seu defensor, pois o sigilo profissional do advogado é uma garantia do devido processo legal. Questão errada. Para o STF, é admitida a interceptação da comunicação telefônica entre acusado e processo penal e seu defensor. Por isso, porque, apesar de o advogado ter um sigilo profissional resguardado para o exercício de suas funções, tal direito não pode servir como escudo para a prática de atividades ilícitas, pois nenhum direito absoluto e simples fato de o advogado não poder conferir ao indivíduo imunidade na prática de direitos do exercício da sua profissão. Questão 136. OAB 2009. É admitida a interceptação telefônica por ordem judicial ou administrativa para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Questão errada. A interceptação telefônica só é admitida por ordem judicial nas hipóteses de forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Questão errada. 137, CESP, TSE, Espírito Santo, 2009. Apesar da ausência de autorização expressa na Constituição Federal, a interceptação das correspondências e comunicações telegráficas e de dados é possível em caráter excepcional. Questão correta. Não há direito absoluto. Por isso, admite-se, mesmo sem previsão expressa na Constituição, a interceptação das correspondências das comunicações telegráficas e dados, sempre que a norma constitucional esteja sendo usada para acobertar práticas ilícitas. Isso porque a Constituição não pode servir como manto protetor para a ilicitude. Destaque seu próprio texto constitucional prevê as circunstâncias excepcionais que admitem a restrição dessas garantias, tais como o estado de defesa e estado de sítio. Questão 138, 2009. O sigilo das comunicações telefônicas somente pode ser violado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não vendo, nesse caso, a necessidade de ordem judicial para a realização de quebra de sigilo. Questão errada. Em Constituição de 88, admite a quebra de sigilo de comunicações telefônicas quando atendidas 3 requisitos. A lei que preveja as hipóteses e a forma como deva acontecer a existência de investigação criminal ou instrução processual penal, finalmente, a ordem judicial. Questão 139, CESP, Polícia Civil, 2009. Conforme o entendimento do STF, mesmo que preenchidos os demais requisitos legais, viola o sigilo das comunicações de dados a apreensão de disco rígido do computador no qual estão armazenados os e-mails recebidos pelo investigado. A questão está errada. O STF entende que a apreensão de disco rígido do computador no qual estão armazenados os e-mails recebidos pelo investigado não viola o sigilo das comunicações de dados. Isso porque, nesse caso, não há quebra de sigilo das comunicações de dados, interceptação das comunicações, mas sim a apreensão de base fiscal no qual se encontram os dados. Em outras palavras, a proteção constitucional e a comunicação de dados, e não dos dados, que tornaria impossível qualquer investigação. Está errado. Questão 140, CESP, TJ, Piauí, 2007. A apreensão de mercadorias pela Fazenda Pública, como forma de coagir contribuinte no pagamento de tributos, não ofende o preceito constitucional que garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer. A questão está errada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não é dado à Fazenda Pública obstaculizar a atividade empresarial como imposição de penalidades do intuito de receber impostos atrasados, e nesse sentido o STF editou a súmula 323, segundo o qual é inadmissível a apreensão de mercadorias no meio coercitivo para pagamento dos tributos. Questão errada. Questão 141. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A norma constitucional de eficácia contida. Portanto, o legislador ordinário atua de forma a tornar exercitável o direito nela previsto. Questão está errada. Pense que na questão, a cobrança do artigo 5º, no qual, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se de uma norma constitucional de eficácia contida, que versa sobre liberdade de atividade profissional. Essa dispõe que, na existência da lei, exija qualificações para o exercício de determinada profissão. Qualquer pessoa poderá exercê-la, entretanto, existente a lei, a profissão só poderá ser exercida por atender às qualificações legais. Diante de uma norma eficácia contida, o legislador atua como restringir o exercício do direito, não para torná-lo exercitado. Errado. Questão 142. CESP-TJ, Rio de Janeiro, 2008. A vedação do anonimato impede o sigilo da fonte, mesmo quando necessário o exercício profissional. Errado. Nada disso. A Constituição assegura o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Questão 143, CESP-DPU 2010. A Constituição Federal assegura a plena liberdade para exercício que trabalha ofício ou profissão, sendo vedada restrições de qualquer natureza. É possível, sim, há restrições ao exercício de trabalho, ofício ou profissão por meio da lei e trata-se da norma de eficácia contínua. Questão 144. CESP-TJ, Rio de Janeiro. Os jornalistas, no exercício de sua atividade profissional, podem assegurar o sigilo da sua fonte. O sigilo da fonte, quando necessário, é resguardado pela Constituição de 88. Correto. Questão 145. CESP e INSS 2010. Quando um jornalista denuncia o fato de interesse geral como os relacionados a organizações criminosas especializadas no desvio de verbas públicas, está juridicamente desobrigado a revelar-se a fonte ao qual obteve as informações? Correto. O sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da profissão, é resguardado pela Constituição. Questão 146, CESP-TRE, Mato Grosso, 2009. A Constituição Federal garante a todos o direito de reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização ou prévio aviso à autoridade competente. Questão errada. O exercício de direito de reunião independe de autorização, entretanto, é necessário prévio aviso à autoridade competente. Questão 147. Todos podem reunir-se pacificamente em armas em locais abertos ao público mediante autorização da autoridade competente, desde que não frustre outras reuniões anteriormente convocadas para o mesmo local. É dispensada a autorização da autoridade competente, o que exige apenas que ela seja avisada. Então, a questão está errada. Questão 148, CESP, TRE, Mato Grosso, 2010. A Constituição Federal garante todos os direitos de reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização ou prévio aviso à autoridade competente. Questão errada. O direito de reunião independe de autorização. Entretanto, a questão erra ao dizer que é desnecessário prévio aviso à autoridade competente. Questão 149. DETRAN, Distrito Federal, 2009. A Constituição Federal garante todos o direito de reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente da autorização ou prévio aviso à autoridade competente. De fato, questão errada. De fato, o exercício do direito de reunião depende da autorização. Entretanto, é necessário prévio aviso à autoridade competente. Questão 150. CESP, TRE, Goiás, 2009. Segundo a Constituição, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, mediante prévia autorização, desde que não frustre a outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Errado. As reuniões, ao contrário do que diz o enunciado, independem de autorização. Faz necessário, entretanto, prévio aviso à autoridade competente.
Questão 151, CESP, MPE, Rondônia, 2010. As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas mediante ato normativo editado pelo Poder Legislativo. Errado. Somente a decisão judicial transitada e julgada pode dissolver uma associação. Questão 152, CESP, Procurador Bacen, 2013. A Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário autorização exclusiva para dissolver compulsoriamente associações. Questão correta. De fato, somente o Poder Judiciário pode dissolver compulsoriamente a associação mediante sentença judicial transitada e julgada. Questão 153, CESP, Delegado de Polícia Federal. O exercício de direito de associação e a incidência de tutela constitucional relativa à liberdade de associação estão condicionadas à prévia existência da associação dotada de personalidade jurídica. Questão errada. O exercício de direito de associação e incidência de tutela constitucional relativa à liberdade de associação independe de personalidade jurídica. Questão 154. CESP, CNJ, 2013. Conselho Nacional de Justiça. Considere que determinada associação seja ré em uma ação judicial e pleiteie a suspensão de suas atividades nessa situação hipotética. Caso o juiz competente julgue procedente o pleito, será necessário aguardar o trânsito de julgado da decisão judicial para que a referida associação tenha suas atividades suspensas. Questão está errada. Não é necessário o trânsito de julgado de sentença judicial para que sejam suspensas as atividades de uma associação. O trânsito de julgado é necessário para a dissolução compulsória da associação. Questão 155, CESP, ANEEL 2010. A Constituição assegura a criação de cooperativas de forma da lei, independente de autorização, vedando a interferência estatal no seu funcionamento. O enunciado está perfeito. Fundamento do artigo 5º, inciso 18, questão correta. Questão 156, CESP, DPU 2010. A criação de associações na forma da lei e de cooperativas independe da autorização, sendo vedada a dissolução compulsória dessas instituições ou suspensão de suas atividades. Questão está errada. A primeira parte da questão está correta. A criação de associações na forma da lei e de cooperativas independe de autorização. Entretanto, diferentemente do que diz a segunda parte da questão, pode haver suspensão das atividades dessas instituições ou a dissolução compulsória por decisão judicial, exigindo, no último caso, o trânsito de julgado. Questão 157, TRE Maranhão 2009. A criação de associações na forma da lei e de cooperativas depende da autorização estatal. Questão errada. Tanto a criação de associações quanto de cooperativas independe de autorização. Questão 158, TRT Região 2009. Constituição Federal, veda a interferência do Estado no funcionamento das associações cooperativas. Perfeito. O que determina o inciso 18 do artigo 5º. Questão correta. Questão 159, CESP, DPE Alagoas 2009. As associações somente podem ser compulsoriamente dissolvidas por meio de decisão judicial transitada e julgada, considerando vedação constitucional de interferência no Estado de seu funcionamento. Comentário, isso mesmo. O inciso 18 do artigo 5º veda a interferência estatal no funcionamento das associações. O mesmo artigo garante que elas só poderão ser dissolvidas por meio de decisão judicial transitada e julgada. Questão 160, CESP, TJ, Rio Grande do Sul. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente, mas não no contencioso administrativo. Errado. Quando expressamente autorizadas, as entidades associativas têm legitimidade para representar os seus associados judicial e extrajudicialmente, ou seja, também no contencioso administrativo. Questão 161, CESP-TRE Amazonas 2005. A liberdade de associação para fins de ilícitos, inclusive de caráter parlamentar, é plena? Errado. A Constituição veda a criação de associações de caráter parlamentar para os demais tipos de associação. Entretanto, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Questão 162. O Ministério da Saúde de 2013, o direito à herança no Brasil é garantido pela Constituição Federal de 88. Correto. De fato, o direito de herança é previsto na Constituição de 88. Questão 163. No caso de
de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurando a proprietária de indenização ulterior se houver dano. Exatamente, correto. Que dispõe no artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurando a proprietária de indenização ulterior se houver dano. Questão correta. Questão 164. Considerando o âmbito da abrangência dos direitos constitucionais, a segurança e a propriedade, a hipótese de uma autoridade estadual competente no exercício de suas funções institucionais, vier a utilizar a propriedade particular para se evitar iminente perigo público, não será devida qualquer indenização ulterior a respectivo proprietário pela utilização do bem, salvo se houver dano. Questão correta. De fato, caso a requisição de propriedade particular devido a iminente perigo público é assegurada ao proprietário de indenização posterior apenas se houver dano à questão correta. Questão 165, DPU 2010. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer o uso de propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização independente da ocorrência de dano. Questão errada. Na requisição administrativa, o proprietário tem o direito de indenização posterior, mas apenas se houver dano. Questão 166, CESP, Banco do Brasil, 2003. Pela lei brasileira, o direito à propriedade é sagrado e não podendo sofrer qualquer tipo de restrição. Errado. O direito à propriedade é uma norma de eficácia contida, sendo possível de sofrer restrições. A própria Constituição de 82 estabelece que algumas restrições no que se refere, por exemplo, à possibilidade de desapropriação no caso de descumprimento de função social. Além disso, nenhum direito é absoluto, sagrado. Questão 167. CESP, Polícia Civil, Espírito Santo, 2011. A propriedade poderá ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mas sempre mediante justa prévia indenização em dinheiro. Errado. Observe o inciso 24, artigo 5º. Determina que a regra é que a prévia justa indenização em dinheiro, no caso de desapropriação, ressalvados nos casos previstos na Constituição, portanto, a Carta Magna pode criar exceções nessa regra, estabelecendo outras possibilidades de indenização. É o caso, por exemplo, daqueles que se dão por meio de títulos da dívida pública. Questão 168, CESP, EBC 2011. Será garantida a indenização por benfeitorias necessárias nos casos de desapropriação de fazenda, de sede, cultura, plantas e psicotrópicas. Errado. Não há indenização no caso de desapropriação de propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Artigo 243 da Constituição. Questão 169, TJ Alagoas 2008. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, será impenhorável. Errado. Somente quando trabalhada pela família. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Questão 170. De acordo com a Constituição Federal, o objetivo de fomentar a produção de renda, pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de qualquer tipo de débito adquirido. A proteção de pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, limita-se à impossibilidade de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Questão errada. Questão 171. A OAB 2008. Os autores pertencentes ao direito exclusivo de utilização, de publicação, reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros em caráter permanente. Errado. Os autores pertencem ao direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Questão 172, OAB 2009, CESP. Proteção e reprodução de imagem não abrange atividades desportivas. Questão está errada. A Constituição assegura, nos termos da lei, a proteção e reprodução da imagem, a voz humana, inclusive de atividades desportivas que estão erradas. Questão errada, então. 173, CESP, OAB 2009. Os autores pertencem ao direito exclusivo de utilização de suas obras, mas não de reprodução delas. Questão errada. Os autores pertencem ao direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Questão 174. OAB, CESP, OAB 2009. Às representações sindicais não é assegurado o direito de fiscalização do aproveitamento econômico de obras criadas por artistas a elas associadas. Errado.
A Constituição assegura representações sindicais e o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras criadas por artistas e elas associadas, bem como daqueles que elas participam. Questão errada. Questão 175, CESP OAB 2008. A Constituição assegura a proteção às participações individuais em obras coletivas e reprodução da imagem e voz humana, inclusive em atividades esportivas. Questão que está correta. Questão 176, CNPq 2011. A Constituição Federal garante direito à propriedade intelectual assegurado aos autores e inventos industriais o privilégio permanente para sua utilização, além de proteção de criações industriais e propriedade de marcas e nomes de empresas e outros signos distintos, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Vamos ver a Constituição. A questão está errada. A Constituição, no inciso 29, a lei assegura aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção de criações industriais, a propriedade das marcas e nomes de empresas e outros signos distintos, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nesse inciso, a Constituição enumera expressamente propriedade industrial, com o direito fundamental como a sua atenção para o fato que, diferentemente dos direitos autorais que pertencem ao autor até sua morte, o criador dos inventos industriais tem sobre eles de privilégio apenas temporário sobre sua utilização. Vamos então à nossa última questão, CSTJ, Rio de Janeiro, 2008. A garantia do direito de herança é um direito fundamental que não pode ser restringido pela legislação infraconstitucional. Questão errada. O direito de herança é uma norma constitucional de eficácia contida. Como tal, pode sim sofrer restrições pela legislação infraconstitucional. Então, a gente terminou a nossa bateria de resoluções de questões, das questões sobre direito constitucional, sobre direitos e deveres individuais e coletivos. E se você está estudando para um concurso público, essas questões vai ajudar você para você estar fixando, você vê que foi repetida várias vezes a mesma questão, o mesmo tema, para você realmente fixar. Então, ao você assistir esse vídeo várias vezes, você vai estar fixando na sua mente as questões e você vai conseguir o objetivo de você passar nesse concurso. Se você está buscando esse conhecimento porque você é da área de direito, faz faculdade de direito ou já é formado em direito e você quer aprofundar o seu conhecimento na área de direito constitucional, ou você trabalha numa grande empresa, numa multinacional, ou você tem uma organização, você tem uma grande empresa, esse curso é para você também. Ou se você é uma pessoa comum e você quer saber quais são os seus direitos, é para você também. Então, são para todas as pessoas. É fundamental nós conhecermos quais são os nossos direitos fundamentais. E aqui, o objetivo desse curso, a gente vai começar com os direitos fundamentais e depois, no decorrer do curso, você vai aprofundar e vai entender os detalhes do direito em várias matérias que vai ser apresentadas em videoaulas que vão ser apresentadas. Então, esse é o objetivo para você, tanto em várias vertentes, concurso público, se você trabalha em multinacional, se você é da área de direito, todas as informações vão ser úteis para você. Como eu falei, meu nome é Paulo, eu sou formado em administração, eu tenho um mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócios Europeia de Barcelona. Eu também estudei para um concurso federal do Tribunal de Contas da União, ao qual eu não consegui passar, por causa de que no momento, uma questão emocional ali no momento eu não consegui passar, mas o conhecimento eu consegui adquirir, e por isso estou propondo aqui e mudei as minhas perspectivas. Há um tempo atrás eu queria ser auditor federal do controle externo, mas ser um funcionário público, mas o meu objetivo agora é trabalhar com a minha empresa Treinamento Líderes Vencedores, ter um objetivo de treinar as pessoas, motivarem elas, oferecer conhecimento de alto nível para que elas possam se desenvolver. E assim, essa é a minha proposta, usar todo o conhecimento e formação, tanto na faculdade de administração, como meu mestrado, como a experiência de 5 anos estudando para um concurso federal e vários outros livros e conhecimentos que eu adquiri. Vocês estão vendo aqui atrás da minha biblioteca vários títulos, eu amo muito ler, e esse é o objetivo desse curso, para que você tenha ferramentas para que você possa se desenvolver e possa ser um profissional de excelência na sua área. Com isso,
nós iremos nos próximos vídeos continuar nosso curso de Direito Constitucional. Se você adquiriu esse curso, eu deixo meus parabéns. Continue firme estudando para você cada dia mais se aprimorar na matéria de Direito Constitucional, para você ser um excelente profissional na sua área, independente se é público, privada, se é ONG, se qualquer área que for, você vai utilizar esses conhecimentos para você aplicar em várias áreas de atuação sua. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e nos vemos nas próximas aulas de Direito Constitucional.